Olá, bom dia, boa tarde. Que Deus te abençoe, que Deus possa te encontrar gozando de amor, paz, união e que o teu coração seja aconchegado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje tivemos um culto abençoado, maravilhoso, um culto onde pudemos sentir a presença do Senhor na parte da manhã e tivemos um culto de Santa Ceia também. Eu gosto muito do culto de Santa Ceia, onde podemos louvar a Deus com vários hinos alusivo ao ato em si da Santa Ceia. Eu gosto muito, é uma coisa muito boa. E é o memorial que Jesus deixou, né? Fazer isso em memória de mim. Sempre, né, que se reunir, Jesus falou que era para fazer esse ato, para se lembrar dele até que ele viesse novamente, né? Então, fazer sempre para sentirmos a comunhão, sentirmos a presença do Senhor, para estarmos unidos, reunidos, né? Juntamente com a igreja em si, para adorar e bendizer o nome do Senhor. E hoje a pregação foi uma pregação, sabe quando o pastor prega assim, a pregação é totalmente direcionada a alguém assim, a gente sente que foi pra gente. Hoje eu senti que a pregação foi toda para mim. Parecia que não tinha ninguém dentro da igreja, a pregação foi para mim. E por que eu senti isso? Porque o pastor pregou sobre um espírito independente. Que o crente não deve ter o espírito independente. O crente tem que ser unido, tem que ser... não pode ter um espírito... Ele deu como exemplo Joabe, né? Que Joabe estava do lado de Davi. Parece até que Joabe parece que era primo de Davi. Ajudou o Davi em muitas coisas, era muito solícito, mas Joabe tomava as decisões sozinho. Ele fazia coisas que Davi não aprovava, né? Então ele era muito independente, ele decidia coisas por si só. Quando Davi foi prejudicado pelo seu filho Absalão, Joabe foi e matou Absalão, sendo que Davi tinha dito para ele: não toque no meu filho, ninguém deve tocar, quando achar o meu filho, trate ele com carinho, não façam isso. Explicou para todos os soldados para não fazer isso. E teve um que contou para Absalão, para Joabe, que Absalão estava preso pelos cabelos, que ele tinha um cabelo muito grande, o filho do rei Davi. Contou que ele estava preso pelos galhos, pelos cabelos nos galhos. E Joabe falou: por que você não o matou? Ele falou: longe de mim, nem que me desse muito dinheiro, muito ouro, muita prata, eu jamais faria isso, porque o rei falou que não era para fazer. Então o rapaz tinha espírito de obediência. E Joabe pegou e foi lá e mandou matar, e matou, transpassou ele pela espada e matou a Absalão. E depois Davi, quando soube isso, ficou muito revoltado. E era um espírito independente, né? Claro que hoje a gente não tem esse tipo de coisa, Deus me livre, que horror. Mas eu tenho um espírito independente, eu confesso que eu tenho. Eu não sou uma pessoa assim... Talvez porque eu cuidei da minha vida muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Tenho um espírito assim de resolver, de fazer, entendeu? Tem um espírito assim, então pode até eu ser vista como rebelde, alguém pode me chamar de rebelde, como eu já fui chamada de rebelde, que eu não sou uma pessoa que deixo dominar, que eu não sou uma pessoa que deixo que os outros mandem em mim, né? Eu já fui muito disso, eu já sofri muito na vida, muita gente tentando mandar, muita gente tentando, eu era uma coitadinha, eu sofria, eu chorava, eu não tinha voz, falavam por mim, decidiam por mim, e eu durante muitos anos eu fui desse jeito, né? Mas hoje eu sou diferente. Realmente eu tenho um espírito independente. Não que eu queira tomar lugar de ninguém, nunca quis tomar lugar de ninguém. Eu sei que Deus usa as pessoas na hora certa e todas as pessoas é no tempo de Deus que Deus vai usar, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu tempo. Eu aprendi a esperar o tempo do Senhor. Aprendi, se não for para ser também, Deus não vai permitir. Isso eu sei fazer isso aí. Quando eu era adolescente, eu orava assim: Senhor, eu quero tal coisa, eu quero já, quero agora. E se não for, então não quero mais. Tipo aquela oração assim de pessoa que queria porque queria que queria, né? Eu não sabia esperar.
com o passar dos anos, Deus me ensinou a esperar. Passei muito sofrimento, quebrei a cara muitas vezes, e com isso Deus foi me moldando. O meu espírito foi moldado pelo Senhor. E eu sei que eu sou muito assim, é para fazer, vamos fazer, ou não sabe fazer, sai da frente que eu faço. Eu tenho isso comigo. Sei que às vezes atrapalha esse tipo de coisa, né? Mas infelizmente é a natureza da gente. Eu costumo dizer que eu sou um pouco como Pedro. Pedro, ele era muito intrépido, né? Pedro, ele era uma pessoa, um discípulo do Senhor, que ele achava: Jesus, tu és Deus, tu não pode morrer na cruz do Calvário, porque onde se pedir anjo lá, vai salvar o Senhor, não vai poder. Não queria que Jesus morresse na cruz, por que não? Porque ele tinha dó de Jesus, ele não via Jesus como Deus, ele não tinha entendido o mistério de Jesus ali no meio. Então Pedro era desse jeito. Aquela hora que Deus fala para ele assim, Jesus fala para Pedro, que queria lavar os pés dos discípulos, daí chegou a vez de Pedro falou assim: não, o meu não vai lavar. Ele achou que Jesus era muito, então jamais poderia descer ao nível de ter que lavar o pé dele, né, os pés dele. E Pedro, não porque Pedro não gostava de Jesus, mas Pedro não conseguia perceber a importância de Jesus mostrar ali a humildade naquele momento, lavando os pés dos discípulos. E quando Pedro entende, quando Jesus fala para ele: Pedro, se você não me deixar lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Daí Pedro falou assim: então já que é para isso, então lava tudo, como diz, dá um banho completo aí que eu quero ficar lavado e pronto, porque Pedro era desse jeito. E eu me vejo muitas vezes, eu sou sanguínea, eu me vejo muito como Pedro. E é difícil moldar uma pessoa dessa maneira. Deus fez as pessoas. Tem gente que eu não sou bode, não sou bode, tá bem? Só que é assim, tem muita gente que quer que obedeça mesmo que a pessoa esteja errado, entendeu? E você tem que obedecer cegamente. Não é assim, já passou esse tempo. Esse tempo de você obedecer uma pessoa cegamente. Eu acho que não é muito certo uma coisa dessa, né? E sei lá, eu não vejo assim. Eu não vejo dessa maneira. Eu gosto de trabalhar na obra do Senhor, eu estou pronta para trabalhar, para fazer. Muitas vezes até em outras situações, há muitos anos atrás, a gente gastava até do bolso da gente para poder colocar as coisas assim, para ver a obra do Senhor andando, agilizando. E eu sempre fui uma pessoa que fiz para Deus. Fiz, né? Me magoei com muitas coisas, com pessoas que não deram valor, com pessoas que não eram aquelas pessoas que a gente pensava que era, e que, como disse, abusavam até da situação. Então eu me magoei com muitas coisas, e eu tinha prometido para mim mesmo não envolver com nada das coisas. Que eu sei que não tá certo esse tipo de coisa, mas infelizmente, por causa de alguns, todos pagam, né? Infelizmente é a coisa dessa. Então eu fiz muitas coisas, ajudei muito, mas tinha prometido a mim mesmo nunca mais me envolver com nada, porque quando você está fazendo uma coisa, vem alguém, te arranca daquele lugar e coloca em outro, ou mas eu quero que fulano faça tal coisa, eu não quero que você faça mais, ou faça isso, faça aquilo lá. Pessoas que não pedem por favor também, achando que porque você serve a Deus, você é crente, você é obrigado a obedecer tudo quanto é coisa. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, vá lá, faça aqui. Eu tenho muito problema com esse tipo de coisa, sabe? Infelizmente eu tenho problema mesmo. Eu não gosto que façam assim, eu gosto que cheguem: por favor, dá para você fazer tal coisa? Por favor, porque eu acho que isso é o princípio de educação, não só no meio secular, mas no nosso meio também evangélico. Eu sou incapaz de dizer para uma pessoa: faça isso, faça aquilo outro. É muito, eu sei lá, e me dá uma irritação tão grande quando alguém faz isso comigo. Aí eu não consigo, eu já acabo pecando, porque eu fico irritada mesmo, me sai da casinha, porque eu acho que não dá o direito a ninguém dizer: você faça tal coisa, você faça isso, você faça aquilo. Não é por aí.
Agora eu acho que dá para ganhar as pessoas para fazer as coisas de Deus, falando, a irmã pode me ajudar, dá para fazer tal coisa? Por favor, a irmã tem tempo para fazer isso? Por favor, a irmã pode contribuir com tal coisa? Por favor, isso, por favor, aquilo. Gente, eu acho que não vai diminuir ninguém falar por favor pro outro. Agora, sair dando ordens, assim como se o outro fosse empregado, eu acho que não é porque a gente é crente, não, mas eu acho que a pessoa tem que ter o mínimo de respeito e educação com o outro, sabe? Eu costumo dizer assim, por bem, gente, me leva até para a China, a pé. Mas se for por mal, não saio do meu lugar, não. Eu não saio porque me irrita. Eu acho que o mínimo que a pessoa tem que fazer é tratar o outro com carinho, com respeito, porque nós somos iguais perante Deus. Ninguém é melhor, ninguém vai entrar no céu na frente do outro, não. Todos juntos vão estar diante de Deus ao mesmo tempo. Eu penso dessa maneira, talvez eu esteja enganada, mas eu penso assim, eu acho que todos nós somos servos aqui. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei, o nosso Salvador, a Ele devemos obediência cega, mas ao homem nem sempre a obediência é cega. Apesar que nós devemos obedecer nossos líderes, nós devemos obedecer nossos pastores, né? Mas tem muita gente que põe o pé diante das mãos, acha que porque está numa liderança, acha eu mando, eu faço e aconteço, e acha que o outro tem que ser, né? Tem que obedecer cegamente sem questionar, não perguntar se a pessoa se não vê, não sabe se, né? Que muitas pessoas estão fora da direção de Deus e tá levando um cego guiando outro cego, tá fora da direção de Deus e tá mandando e desmandando. Tem muito desse tipo também, né? Então eu amo fazer a obra do Senhor, sempre gostei, mas tive muita decepção com pessoas que queriam, que quando você está fazendo a obra do Senhor, chega uma pessoa, puxa o tapete do outro, tira o outro de circulação, como quem diz, agora você cai fora porque chegou o melhor que você, agora é outro que vai fazer, não é você. Eu acho que eu já vi gente desviar do caminho do Senhor por causa disso. Tem gente parada, gente que não quer fazer mais nada na obra por causa desse tipo de comportamento. Então, existem muitas pessoas que pensam que estão na direção de Deus, mas está magoando o outro, né? Magoa com palavras, ofende e acha porque está na frente de algum trabalho, está na frente de uma liderança, ele tem o direito de fazer as coisas. Ele tem o direito de falar o que ele bem entender para a pessoa e a pessoa tem a obrigação de ficar calada e obedecer porque ele é servo. Eu acho, não sei, posso estar errado, Deus que me perdoe, mas eu acho que esse tempo já passou de você obedecer cegamente sem questionar. Eu acho que todos nós temos o direito, o dever de questionar. Questionar se tal coisa é certo, questionar se tal coisa está correto, questionar, né? E eu acho que se colocarmos Deus em primeiro lugar, se colocarmos a oração em primeiro lugar, se nós perguntarmos para o Senhor se tal coisa é de Deus, se orar em favor daquele sentido, se unirmos mais em oração, se deixar Deus agir na nossa vida, eu acho que a gente tem a resposta para essas coisas. Deus pode, como eu tenho pedido para Deus, Senhor, eu não quero ser assim, eu sei que eu sou muito afoita, eu sei que às vezes eu dou bom dia para cavalo, porque eu sou muito falante, mas eu sei que eu tenho esse espírito comigo, assim, de ser muito, muito, muito afoita. E eu peço para Deus, Senhor, me molda, me modela com teu Espírito Santo, Senhor, né? Ou se não usa esse minha intrepidez, me usa essa garra, essa força, essa determinação para fazer a obra do Senhor, né? E Deus acho que usa, porque Deus usou Pedro, né? Pedro foi um ganhador. Na primeira pregação, ele ganhou mais de 3.000 almas, se converteram pela pregação de Pedro, né? E Pedro, como diz, tempos atrás tinha traído o Senhor, ficou com medo de ser preso, quando a mulher falou para ele lá, és tu, Senhor, és tu também aquele que andava com Jesus? Aquele que foi crucificado? E Pedro falou assim, eu não, Deus me livre, não fui eu não. Depois ele vê outra pessoa e fala de novo, a pessoa pergunta se era ele com medo fala de novo, e nisso o galo canta, né? O galo cantou 3 vezes, e Pedro negou Jesus. Pedro nega 2 vezes e o galo canta 3 vezes, né? Então veja bem, eu era vice-versa, coisa assim. Pedro nega ao Senhor, não foi uma vez só. Então Pedro, e esse mesmo Pedro, Jesus pega esse Pedro, o caráter que Pedro tinha e molda ele, faz um pregador de muitas almas no futuro. Então eu acho que mesmo com a gente, com nossas falhas, mesmo eu sendo
tão falha, mesmo eu tendo esses problemas meus, assim, eu tenho muito problema eu tenho um espírito, assim, independente, eu sei que eu tenho. Mesmo eu sendo assim, eu sei que Deus pode nos usar, Deus pode nos moldar, Deus pode mudar o nosso caráter, e se isso for uma coisa ruim perante Deus, Deus vai fazer que seja uma coisa boa, Deus vai fazer que isso seja bom, Deus vai transformar esse caráter num caráter bom, agradável, porque a gente está aqui nesse mundo para servir a Deus, para fazer a vontade do Senhor e nos preparar para o dia que Jesus vier nos buscar, porque todos nós queremos estar com Ele. Né? Ninguém quer ficar aqui para ficar com o anticristo, ninguém quer ficar aqui quando a grande tribulação começar, ninguém quer ficar aqui no meio dessa terrível tribulação, porque eu acho até que a tribulação vai começar, a igreja vai estar aqui ainda, tudo indica dessa maneira, né? Cada um tem um entendimento diferente, mas pelo que a Bíblia fala, não é aquilo que a gente aprendeu desde criança, não. Jesus vem e leva antes, arrebata antes. Eu acho que pelo jeito não vai ser esse tipo de coisa aí. Mas ou antes ou depois, ou durante, que eu acredito até que vai ser durante a grande tribulação, quando começar, porque a Bíblia fala assim, que Jesus vai derrotar o anticristo na sua manifestação. Quando Jesus aparecer, ele vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. Então o anticristo vai estar reinando aqui quando Jesus vier. Então há situações muito, há interpretações aí meio complicadas desse fato. Mas o certo é que a gente tem que estar preparado para servir a Jesus de verdade. Temos que estar preparado para subir com Jesus quando ele vier, porque depois que isso acontecer, aí sim não haverá mais chance para ninguém, não. Aí vai ser muito difícil, porque o anticristo reinando, o que segura, entendemos assim que o que segura a igreja aqui na terra é a igreja cheia do Espírito Santo. Quando a igreja subir, Jesus levar mesmo, isso aqui vai ficar um caos total, vai ficar, meu Deus, Satanás tendo poder completo para agir, para destruir. Imagina como é que vai haver salvação de almas, a Bíblia diz que vai haver, né? Mas como? O Espírito Santo não está aqui. Se hoje as pessoas não têm força para servir a Deus, se hoje as pessoas não têm garra, não estão nem aí, que estamos vivendo no tempo da graça, as pessoas acham difícil servir a Deus. Imagina quando não tiver mais, não tem Bíblia, porque a Bíblia vai ser queimada, destruída. Imagina você não tendo leitura da palavra de Deus, você não tendo, não tem nem como você orar, que alguém até da tua família pode ver você orando e denunciar você e você ser preso, né? Então já imaginou, você vai ter morte, as pessoas vão pedir para morrer ou vão ser mortas mesmo, né? Ou com aquela situação difícil, sem poder comprar, sem poder vender. Olha, um caos total. Que Jesus nos leve antes, que Jesus nos prepare, que nos dê força para estarmos preparados para o grande e glorioso dia e terrível. A Bíblia diz assim, grande e glorioso dia e terrível, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser um prazer para quem está preparado, mas vai ser de muita dor, muita lamentação para aqueles que não estão preparados. Porque nós temos que estar preparados. E é por dentro e por fora, né? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê visão espiritual, que nós não estejamos aqui perdendo o nosso tempo, achando que somos alguma coisa e não somos nada. Que Deus nos dê da sua unção, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo entre na nossa vida, nos modele. Eu quero servir a Deus até o fim da minha vida. Eu sou crente desde criança, eu não quero perder meu tempo. Eu não quero perder o meu tempo diante de Deus e se chegar lá e Jesus falar que eu não sou digna de estar no céu. Eu não quero ouvir isso do nosso Senhor, não quero de jeito nenhum. Eu quero que Deus modele o meu coração, minha vida, eu quero servir a Deus. E se tiver alguma coisa ainda na minha vida para ser corrigida, que seja moldada, que Deus me molde, que Deus faça a sua obra completa na minha vida. Que me ajude a ser mais humilde, né? Que Deus me ajude a ser mais tolerante, que às vezes também sou muito intolerante também. Até a gente tem muita falha, nós somos assim muitos falhos, né? E a gente tem que ter um espírito de obediência assim, não obediência cega, isso não, uma obediência com valores, né? Porque que Deus nos dê sabedoria para saber a quem obedecer, a quem a gente obedecer,
porque muitas pessoas às vezes querem respeito e elas não são dignas de respeito. Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus me dê entendimento. Eu quero sim ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa temente a Deus. Eu quero ser uma pessoa que Deus, um vaso de honra para Deus me usar. Eu sei que às vezes aos olhos das pessoas a gente não é nada, a gente não está preparado para coisa nenhuma, né? A gente não está preparado para ser obediente, a gente não está preparado para as coisas aos olhos do mundo, né? Mas Deus é aquele que nos prepara, Deus é aquele que nos dá graça, unção, e que Deus nos segure até o dia da vinda dele. Eu quero estar com Jesus, eu quero subir com Jesus, eu quero entrar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe, nos dê da sua graça, do teu poder, da tua unção. Agradeço a Deus pelos momentos, falando aqui com quem for ouvir essa gravação mais tarde, está quase na hora de eu entrar trabalhar. Eu vou fazer uma oração como de costume, que Deus possa, o Espírito Santo possa tocar na nossa vida, no nosso coração, e que cada um tenha uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho santo, Deus glorioso, Deus santo, Deus maravilhoso, toma nossa vida nas tuas mãos, Pai. Dá-nos um dia abençoado, uma tarde de domingo abençoada nesse dia. Dirija nossas vidas, Pai, que o Espírito Santo esteja tocando, aquecendo nossos corações, que dê a melhor decisão para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.